Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, o que está escrito? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O ser humano, ele foi criado por Deus para ter relacionamento. Não existe um ser humano saudável psicologicamente se não tiver relacionamentos. À medida que nós temos relacionamentos, algo é inevitável. É inevitável que quanto mais um relacionamento avança, seja ele em que nível for, no trabalho, no cônjuge, na igreja, na faculdade, enfim, onde você estiver, quanto mais um relacionamento avança, mais conflito há. Não existe um relacionamento profundo se não tiver conflito. Quer ver uma família que não tem problemas? É a família que nós não conhecemos. Você já reparou que a família do vizinho sempre parece que não tem problema? Porque a gente não conhece a família do vizinho. Já reparou que aquele casal que você vê do outro lado do templo, parece que está sempre bem, não tem problema nenhum? É porque nós não conhecemos aquele casal. Já reparou que aquele amigo que não tem conflito com você, é aquele amigo que você fala bem de vez em quando, mas quanto mais você se aproxima dele, quanto mais nós nos aproximamos de alguém, mais conflito nós temos. Os que são casados sabem bem do que eu estou falando. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, mais conflitos temos com aquelas pessoas. O que nós precisamos entender é que muitas vezes relacionamentos são a principal fonte de afastamento de alguém do Senhor e da sua obra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se decepcionou com alguém, que teve um conflito no seu relacionamento com alguém dentro da igreja, e por causa disso se afastou. E por causa disso, abandonou o Senhor, abandonou a casa de Deus, abandonou os caminhos do Senhor. Mas, paradoxalmente, relacionamentos também são a maior fonte de crescimento espiritual. Não existe crescimento espiritual se nós estivermos sozinhos. Eu cresço à medida que me relaciono com o outro. Então eu preciso ter maturidade suficiente para entender que à medida que eu tenho relacionamentos, esses relacionamentos provocam conflitos, e são nesses conflitos que eu cresço, ou que eu tenho oportunidade de crescer espiritualmente. É por isso que nós vemos, e as estatísticas dizem que no Brasil há 40 milhões de pessoas dentro de uma instituição religiosa. Há 40 milhões de evangélicos dentro da igreja, mas há também outros 40 milhões daqueles que um dia passaram pelos bancos da igreja, daqueles que um dia foram membros de uma igreja, daqueles que um dia fizeram muitas coisas dentro da instituição, mas hoje estão fora. É o movimento dos desigrejados. E mais do que isso, muitos, sabendo disso, sabendo que relacionamentos provocam conflitos, preferem viver isolados, mesmo estando na companhia de outros. Não se afastam completamente, não saem da igreja, não saem do convívio, mas não se permitem mais ter relacionamentos profundos. Mas não se abrem mais para relacionamentos que podem provocar a cura, que podem provocar o crescimento espiritual, que podem provocar saúde emocional. Qual foi o homem
que teve maior intimidade com Deus? Alguém pode me responder? Na sua opinião, qual foi o homem, tirando Jesus, é claro, qual foi o maior homem, o homem que teve maior intimidade com Deus? Na minha opinião, o homem que teve maior intimidade com Deus foi Adão. Na minha opinião, antes do pecado. Porque todos os dias, Adão tinha um relacionamento com Deus face a face. Todos os dias, na virada do dia, a Bíblia diz que o Senhor vinha conversar com Adão. Isso nenhum outro homem teve. E a despeito disso, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Mas como o homem que teve a maior intimidade com Deus pode estar só? Porque em termos de relacionamento, Deus não é o bastante. Porque aqueles que se isolam de outros, dizem: não, já basta o meu relacionamento com Deus. Não, eu já tenho relacionamento com Deus, não preciso ter relacionamento com outro. E a Bíblia está nos mostrando que em termos de relacionamento, Deus não é suficiente para suprir as nossas necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. Nós precisamos do outro. Eu queria que você, por favor, dissesse para o seu irmão: eu preciso ter um relacionamento profundo com você. Diga isso, por favor. Nós só seremos saudáveis se tivermos relacionamentos profundos uns com os outros. E eu quero te falar uma coisa: se muitas vezes homens nos ofendem, eu quero te dizer uma coisa: Deus pode usar outras pessoas para serem objetos de cura. Quantas vezes nos meus relacionamentos eu já fui ofendido por pessoas, mas Deus usou outros para que fossem objetos de cura na minha vida. E nós precisamos nessa noite, que o Espírito Santo está nos falando nessa noite, é que nós precisamos nos permitir sermos curados pelo Senhor através de relacionamentos profundos e mais, precisamos nos permitir ser usados por Deus para curarmos outros. Precisamos nos permitir ser usados por Deus, e para isso nós precisamos fazer como Paulo: eu me gasto e me deixo gastar pelo Evangelho. Eu não consigo ter um relacionamento profundo com alguém em quem eu não invista o meu tempo. Eu preciso investir o meu tempo, eu preciso investir as minhas energias, eu preciso investir, obrigado querido, Mateus 10:42 para você, eu preciso investir aquilo que de melhor eu tenho para ter um relacionamento profundo com o outro, para que eu seja usado pelo Senhor para curar outro. Quando nós somos ofendidos, existem pelo menos duas categorias de pessoas, ou pessoas que a quem nós consideramos, dentro dessas duas categorias, que têm a capacidade de nos ofender. A primeira categoria: nós somos ofendidos por pessoas que nós consideramos importantes para nós. Você não é ofendido por aquela pessoa a qual você não considera importante. Por exemplo, se eu sair daqui agora e pegar o meu carro, eu sei que eu dirijo muito bem, mas sem querer, vai que eu me empolgo, eu dou uma fechada em alguém. E essa pessoa muito educadamente abaixa o vidro e me xinga. Eu vou ficar ofendido? Eu vou ficar ofendido? Vou ficar ofendido? Não, porque essa pessoa não significa nada para mim. Agora imagine que eu saia daqui e vá para a casa da minha mãe. E chegando lá, a minha mãe fale a mesma coisa que aquele homem falou para mim. Eu vou ficar ofendido? Vou, porque a minha mãe é uma pessoa muito importante para mim. Então eu só fico ofendido quando
esta pessoa que é muito importante para mim, consegue me decepcionar. A segunda categoria, eu fico ofendido quando eu sou decepcionado por alguém a quem eu considero maior do que eu. E eu quero explicar isso. Estou falando dentro do cunho eclesiástico agora. Nós nos ofendemos quando olhamos para a liderança e muitas vezes a liderança nos decepciona. Missionário Jorge está à frente desse trabalho, está à frente desse ministério, e neste relacionamento, às vezes ele pode me decepcionar, e eu fico pensando, uau, como o missionário Jorge pôde ter dito aquilo para mim? Como o missionário Jorge pôde ter falado aquilo? Como o missionário Jorge pôde ter agido dessa forma? E eu fico ofendido. Quando eu olho para a liderança, e essa liderança me decepciona, quando eu olho para a liderança, e essa liderança não age de acordo com aquilo que eu acho que é correto, eu fico ofendido. Nós vivemos numa cultura evangélica em que nós não resolvemos problemas. Eu posso ficar ofendido, mas se alguém me perguntar, você está ofendido? Eu digo o quê? Não sou não. O texto que nós lemos no início, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os, o que está escrito aí? Os pacificadores. Ele não está dizendo bem-aventurados aqueles que são evitadores de problemas. Ele está dizendo bem-aventurados aqueles que promovem resoluções de conflitos. Nós precisamos ter maturidade para entendermos isso. Que quanto mais juntos nós estivermos, maiores serão os conflitos, mas bem-aventurados aqueles que conseguem resolver os seus conflitos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque Deus é o resolvedor de conflito por excelência. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso ficar irado? Posso. E nós vivemos numa falsa cultura evangélica em que eu pareço uma estátua. Não, meus amigos, não, meus irmãos, nós temos sentimentos. Nós sofremos, nós nos alegramos, nós vibramos como ontem eu fiz. Mas a Bíblia diz que eu posso me irar, mas eu não posso pecar. E o versículo diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo diz: não deixem para resolver amanhã aquilo que vocês podem resolver hoje. Seja bem resolvido. E o versículo 27 diz de Efésios 4, nem deis lugar ao diabo. Quando eu deixo para resolver um conflito no dia seguinte, eu estou dando lugar ao diabo para que ele trabalhe na minha vida. Porque o que era pequeno hoje, ou que é pequeno hoje, ficará maior amanhã, maior ainda semana que vem. E quanto mais eu adio a resolução do problema, maior ficará o problema. Quanto mais eu adio a resolução do conflito, maior ficará o conflito. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus e que não brote no meio de vós nenhuma raiz de amargura, a qual fará com que muitos sejam contaminados. Eu não posso deixar brotar no meu coração nenhuma raiz de amargura.
Eu preciso resolver o meu conflito hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós plantarmos uma árvore hoje, a raiz nasce hoje? Sim ou não? Não. A raiz se firma hoje? Não. Aquela raiz, aquela semente sai do chão na forma de uma planta hoje? Não. Então, se eu resolver o meu conflito hoje, é fácil arrancar aquela semente. Na casa da minha mãe havia 3 mangueiras. Há muito tempo atrás havia 3 mangueiras. Quem plantou aquela mangueira foi meu bisavô. Aquelas 3 mangueiras foram meu bisavô. Ele começou, aquelas 3 mangueiras começaram com um caroço. Se ele plantasse hoje e arrancasse aquela semente amanhã, ele conseguiria com toda facilidade, mas ele não fez isso. Ele plantou e deixou ali plantado. Depois de uns anos, aquelas mangueiras ficaram gigantescas, troncos que nós não conseguimos abraçar. Agora imagine arrancar aquelas 3 mangueiras. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o tempo fez com que as raízes se aprofundassem. O tempo fez com que a árvore crescesse. O tempo fez com que a árvore se aprofundasse, com que as raízes se aprofundassem. E depois ficou impossível, seria impossível de arrancá-las. Da mesma forma, se nós não resolvermos conflitos e brotar no nosso coração a raiz de amargura, nós não conseguimos mais resolver isso sozinhos. E 2, esta raiz de amargura contaminará muitos. Já viu alguém amargurado? Ela fica quieta com aquela amargura? Ou ela vai falando, fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro, fala para outro? O missionário Jorge é o líder daqui. E imagine que eu tenho um conflito com ele. Meu único conflito com ele é que ele é flamenguista roxo. Infelizmente. Flamenguista rubro-negro, que seja. Enfim, pula essa parte. Mas imagine que eu tenho um conflito com ele e eu não resolvo esse conflito. A primeira pessoa com a qual eu vou falar mal do missionário Jorge é quem? Minha esposa. Que não tinha nada a ver com a história. Que viu o missionário Jorge de uma forma tranquila. Mas quando eu a contamino, o que ela vai fazer? Ela vai olhá-lo não com mais os olhos dela, mas com os meus olhos. De acordo com a minha ótica. Depois eu vou contaminar a irmã Alessandra. Vou contaminar. Depois eu contamino o Alexandre e vou contaminando, porque eu falo do meu conflito com todo mundo, mas com todo mundo que não tem a capacidade de resolver o meu conflito. É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele só. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual é o intuito de eu ir ao meu irmão? Provar que eu estou certo? Não, ganhá-lo e restaurar o relacionamento. O intuito não é mostrar que eu estou certo. O intuito não é mostrar o quanto o meu irmão está errado. O intuito é restaurar o relacionamento. E como a Bíblia trata da ofensa? Mateus capítulo 5, versículo 23 diz, foi citado aqui há pouco. Se você chegar diante do altar do Senhor com a sua oferta, e ali você se... O que está escrito? Você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti. Se eu só me lembro daquilo que eu já sei. Eu sabia que o meu irmão tinha algo contra mim, mas eu não fiz nada. O que o Senhor está dizendo? Se você não restaurar o seu relacionamento com o seu irmão, você não terá relacionamento comigo. E ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vá até ele, restaure o relacionamento e depois você venha e ofereça a sua oferta ao Senhor no altar. E ainda em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todos os homens.
vivam em paz com todos. É isso que o Senhor está nos orientando nessa noite. Como evitar a ofensa? Como evitar de ficarmos ofendidos? Lucas capítulo 17, versículo 3 diz: se o teu irmão pecar, faça o quê? Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. A Bíblia está dizendo o seguinte: se alguém pecar contra nós, repreenda essa pessoa, fale com essa pessoa, seja bem resolvido. Repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-o. Se ele vier 7 vezes no dia, dizendo, perdoe-me, perdoe-o. E aí a Bíblia diz que quando os apóstolos ouviram isso, disseram, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Se alguém errar conosco 7 vezes por dia, por 7 vezes eu tenho que perdoar. Porque as escolas rabínicas diziam o seguinte: se alguém errar com você 3 vezes na vida, você deve perdoar. Depois disso, não mais. Eu fico imaginando as esposas perdoarem os maridos só 3 vezes na vida. O casamento nem ia durar 2 dias. Meu Deus. E aí os apóstolos dizem, Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês diriam a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te lá no meio do mar. Mas qual de vós é o homem que, tendo um servo no campo, ou tomando conta do gado, ele faz com que esse servo venha e ofereça-lhe o jantar? Não, nenhum senhor faz isso. Antes, esse servo chega do campo, ainda faz o jantar do senhor, o senhor espera esse jantar à mesa, come-lhe, e depois o servo come. E quantos de vós vão agradecer ainda a este servo por ter feito apenas a sua obrigação? Assim também vós deveis dizer, somos servos inúteis, porque fazemos apenas aquilo que nos foi mandado. O que Jesus está dizendo dentro do contexto, perdão não é um favor que você faz a Deus. Perdoar alguém não é ato de fé, perdoar é ato de obediência a Deus. Se eu perdoo, eu sou obediente, e se eu não perdoo, eu sou desobediente. Perdoar não é uma sugestão. Deus não fala conosco, se você quiser, se você tiver afim, se for do teu agrado, perdoe. Deus está dizendo, você tem que perdoar o seu irmão da mesma forma que você foi perdoado por mim, através de Cristo. Talvez você diga, mas eu tenho todos os motivos para não perdoar. E Deus pode dizer, eu também tinha todos os motivos para não perdoar você. Eu tinha todos os motivos, e mesmo assim te perdoei. E quem é alcançado pela graça, tem o privilégio, e quase que a obrigação, de estender essa graça a outro. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz, tudo que vocês quiserem, que os homens vos façam, fazei vós, porque esta é a lei e os profetas. Como evitar ofensas? Faça apenas aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ainda em Romanos capítulo 14, versículo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Você não é juiz de ninguém. Esse papel pertence só a Deus. E acredite em mim, Ele cumpre bem esse papel. Nós não estamos no lugar de Deus para apontarmos, julgarmos e condenarmos alguém. Nós olhamos para as pessoas e nós classificamos, nós apontamos, nós julgamos. E nós dizemos, esse aqui quer alguma coisa, aquele ali não quer, esse aqui presta, aquele ali não presta, aquele ali é de Deus, aquele ali não é, esse aqui vai fazer alguma coisa, aquele ali não vai, mas todos nós devemos ser julgados pelo Senhor. Quais são as características de alguém ofendido? Primeiro, uma pessoa ofendida é uma pessoa que tem um espírito independente.
Essa pessoa se ilude dizendo: eu sou dependente de Deus, mas não ouço ninguém. Você já ouviu uma pessoa assim, que não ouve ninguém? Em Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Todos nós somos instruídos desde pequenos a sermos independentes. Outro dia eu estava com a minha filha tem 4 anos, 4 anos. E a gente estava brincando de alguma coisa, e eu via que ela não conseguia fazer aquilo, e eu disse assim: quer ajuda? E ela: não, quero não. Acho que ela estava colocando o braço da Luna, da boneca Luna. Quer ajuda, filha? Não. Deixa eu fazer do meu jeito. Com 4 anos já quer fazer do jeito dela. Deixa eu fazer do meu jeito. E ela foi tentando, e eu do lado: quer ajuda? Não, deixa eu fazer do meu jeito. Até que ela desistiu de colocar e me deu a Luna, eu coloquei. Eu fico imaginando Deus do nosso lado e a gente tentando encaixar peças no quebra-cabeça da nossa vida, e Deus falando: quer ajuda? E nós dizendo: deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do jeito que eu quero. Deixa eu fazer do modo que eu quero. Deixa eu fazer na hora que eu quero. Deixa eu fazer como eu quero. Mas sabe o que é mais importante ou mais interessante? É que eu tenho certeza, alguém falou no início do culto que no dia 30 nós estamos chegando na metade do ano. Eu tenho certeza que Deus falou com você muitas vezes esse ano, amém? Amém. Mas eu tenho certeza que Deus, de todas as vezes que Deus falou com você, a maioria das vezes Ele usou alguém para falar com você. A maioria das vezes, Deus não falou diretamente com você, Deus usou alguém para falar com você. Então nós nos iludimos muitas vezes dizendo: eu sou dependente de Deus, mas não ouço ninguém. É na palavra de alguém que há o conselho de Deus. É na palavra de alguém que há a resposta de Deus. É na palavra de alguém que há o direcionamento de Deus. E quando nós nos isolamos, quando nós não nos permitirmos ter relacionamentos profundos, nós perdemos a proteção de Deus, perdemos a direção de Deus, perdemos aquilo que Deus quer falar conosco. Quantas vezes pessoas poderiam ter sido usadas por Deus para falar conosco se nós tivéssemos relacionamentos profundos, mas nós perdemos essa oportunidade, mas nós perdemos esse direcionamento. Ainda em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 diz: portanto, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e os que resistem à autoridade resistem ao próprio Deus. Deus fala conosco, mas Deus fala através da autoridade delegada. Deus fala através de pessoas que Ele colocou sobre a nossa vida. E tudo aquilo que o diabo quer é fazer com que nós sejamos ofendidos com as autoridades que Ele colocou sobre a nossa vida, para que nós não tenhamos direcionamento do Senhor para a nossa vida, através daqueles que Ele colocou sobre nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Havia uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era independente. Esta igreja dizia: eu sou rico, eu não preciso de nada. E o Senhor diz: você não sabe que você é pobre, cego, miserável e nu? Porque essa igreja, em que Jesus estava do lado de fora e batia a porta, era uma igreja que dizia que não dependia de nada e de ninguém. É uma igreja que não permitia-se ser orientada pelo Senhor. Quando nós não respeitamos a autoridade que Ele coloca sobre a nossa vida, seja aqui dentro ou lá fora, nós perdemos oportunidades de sermos direcionados por Deus. Ainda em Números capítulo 12,
A Bíblia diz que Miriam e Arão, eles se rebelaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, por causa da mulher etíope que Moisés tinha pego para si como esposa, e eles disseram: o Senhor fala com Moisés, mas o Senhor também fala conosco. Deus também fala conosco. Você se lembra que Miriam e Arão eram irmãos mais velhos de Moisés? Moisésinho. Deus fala com Moisésinho, mas Deus também fala conosco. E o Senhor disse: voltem amanhã e estejam diante de mim na tenda da congregação, diante da arca do Senhor. E quando eles voltaram no outro dia, o Senhor disse a Miriam e Arão: se houver um profeta no meio de vós, eu a ele me revelarei através de sonhos e visões. Mas não é assim com Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, não através de visões, porque ele me conhece. Como vocês não tiveram temor de falar mal de Moisés? Como vocês não tiveram temor de falar mal de Moisés? O problema, meus queridos, é que muitas vezes nós achamos que somos muita coisa. Muitas vezes nós crescemos. Muitas vezes, através daquilo que o missionário Jorge quer fazer, do envolvimento nosso na obra do Senhor, o Senhor começa a nos usar, o Senhor começa a nos capacitar, o Senhor começa a nos engrandecer. E nós achamos: Deus fala comigo, eu não preciso de ninguém. Deus fala comigo, eu não preciso da orientação de Moisésinho. Quem foi Moisésinho? Troquei a fralda de Moisés. Botei Moisés para andar, levei Moisés pela mão até ele desmamar. Só que o que Miriam e Arão não entendiam é que 2 anos antes desse episódio, quem eram Miriam e Arão? Eram 2 escravos de Faraó no Egito. Agora, naquela oportunidade, quem eram Miriam e Arão? Profetisa e sumo sacerdote por causa de Moisés. Nós, quando crescemos, nós muitas vezes esquecemos de onde nós estávamos. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, e mais, nós nos esquecemos daquele que o Senhor nos usou para estarmos onde nós estamos. Segunda característica de alguém ofendido é a passividade. Você conhece a história de Absalão. Absalão se revolta com seu pai Davi, porque o seu irmão Amnon estupra sua irmã Tamar, e Davi não faz nada. A Bíblia diz em 2 Samuel 13, 22, que Absalão não falava mais com Amnon. E por 2 anos Absalão não falou com seu irmão. Absalão não resolveu o seu conflito. Absalão guardou a ofensa no seu coração. E no mesmo capítulo a Bíblia diz que 2 anos depois do que Amnon fez, Absalão manda matar Amnon. E o seu primo diz no versículo 32 desse mesmo capítulo: desde o dia que Amnon fez o que fez com Tamar, Absalão já tinha resolvido no seu coração matar o seu irmão. Por 2 anos ele ficou alimentando aquilo, até que cumpriu o plano, o desejo do seu coração. Mas se ele tivesse resolvido aquele conflito, ele não teria feito isso. Uma característica de alguém ofendido é a passividade. A pessoa está muito bem no ministério, a pessoa está tocando, está pregando, está cantando, mas ela fica ofendida por algo, acontece alguma coisa e ela não resolve o conflito. E o que ela faz? Continua pregando, sendo usada, continua orando, continua buscando, continua tocando, dançando, cantando? Não, ela fica e ela cai na passividade. Deixa eu ficar de longe. A pessoa sentava à frente, já passa a sentar no meio da igreja. É impressionante isso. Quer ficar mais próximo de ir embora, ficar mais perto da porta. Deixa eu não fazer nada não. Toca do jeito que está. Me deixa aqui quietinho.
Mas você não tocava, não cantava, não pregava, não ministrava? Não, não mais. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Está tudo bem. Quando não tem nada bem. Está tudo bem. Não, é só um tempo. É só um tempo. É só Deus que está falando comigo, Deus está me tratando. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. E nós ficamos passivos. Mas sabe quem perde? Não é a obra de Deus. Quem perde somos nós. Deixa eu ficar aqui na passividade. Aquele que tinha um relacionamento com um líder, que trocava mensagem no WhatsApp e não troca mais. Aquele que falava no grupo do WhatsApp do ministério, não fala mais. Aquele que publicava alguma coisa, alguma palavra de Deus, ou até encaminhava fake news, não encaminha mais. Até para isso ele não faz mais. Aquele que estava lá, atuante, participante, não faz mais. Aquele que era o primeiro a chegar no ensaio, agora é o último. Aquele que ficava até depois da hora, conversando, falando, aquele que discipulava, que consolidava outros, não faz mais, é o primeiro a ir embora. Sabe por que isso? Porque está ofendido, e não há problema nenhum estar ofendido. O problema é não resolver o conflito. O problema é não resolver a ofensa. Nós vivemos numa cultura evangélica que diz que o problema é estar ofendido. Não, o problema não é estar ofendido. O problema é não resolver a ofensa. Nós precisamos sair da passividade. Você acredita que esse ministério pode florescer? Mas esse ministério precisa de você. Precisa da sua atuação. Você não pode ser passivo. Você não pode ser aquela pessoa que não se envolve. E por que não se envolve? Porque foi ofendido. Terceira e última característica de alguém ofendido: ele é crítico. Você sabe qual é a frase preferida de um crítico ofendido? Por que ninguém enxerga o que eu estou enxergando? Por que ninguém vê o que eu estou vendo? Por que ninguém dá importância àquilo que eu dou importância? Paulo diz que nós somos um corpo. Já pensou se todos pregassem? Ou se todos tocassem teclado? Ou se todos dançassem? Eu te completo e você me completa. Uma vez eu estava conversando com um jovem, que ele tinha uma veia, ele não é daqui dessa congregação, ele tinha uma veia muito grande para a ação social. E a igreja dele não tinha essa vibe de ação social. E ele estava num conflito muito grande, dizendo: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer para despertar o coração das pessoas, para que eles enxerguem o que eu enxergo, para que eles vejam o que eu vejo. Eu disse para ele: Deus abriu os teus olhos. Comece com você. Faça você. Eu vou tirar o copo aqui do lugar, só para fazer uma ilustração. Não vai cair não. Tá na beira, não tá? Pode cair. Tem gente que está angustiado para tirar o copo daqui. Está quase se levantando. Então deixa eu piorar. Piorei. Tem gente quase se levantando. Tem ou não tem? Pode falar. Deus já te viu. Te incomoda esse copo aqui? Incomoda.
Talvez você diga: será que ninguém está enxergando esse copo aí? Ele pode cair a qualquer momento. Aquilo que Deus te permite enxergar é o que Deus te chamou para consertar e não para criticar. Deixa eu tirar antes que caia. Aquilo que Deus permite que você enxergue é o que Deus te chamou para consertar e não para criticar. Talvez você pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o meu chamado? Qual o meu ministério? Eu entendo que eu tenho que fazer alguma coisa na casa e na obra de Deus, mas eu não sei o que fazer. Comece por aquilo que te incomoda. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 15, que o povo de Israel ia ter com Davi. Só que havia muita gente e as pessoas ficavam desde a manhã até o final da tarde esperando serem recebidas por Davi, e muitas vezes não eram. E Absalão ficava na porta do palácio. E sabe o que ele fazia? Ele ouvia as pessoas. E ele dizia o seguinte: não tem ninguém aí dentro para te ouvir. A sua causa é justa. A sua causa é boa. Você está certo naquilo que você está pleiteando, mas aí dentro não tem ninguém para te ouvir. E esta é uma das maiores mentiras que o diabo tem contado dentro da casa de Deus. Aquilo que você quer fazer é correto, é justo, é bom, mas não tem ninguém que vai abraçar a causa, não tem ninguém para te ouvir, não tem ninguém para estar junto de você. É mentira do diabo, porque aquilo que Deus está estabelecendo na sua casa, isso vai florescer para a glória dele. O que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que Deus tem colocado no teu coração como teu chamado, em nome de Jesus, vai florescer no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho para que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer.